O ministro Silvio Almeida, Direitos Humanos e da Cidadania, acionou a AGU, Advocacia Geral da União, ontem 22 contra os deputados Nicolas Ferreira e Felipe Barros, por divulgarem informações falsas sobre obrigatoriedade de banheiro unissex no Brasil. Na tarde de ontem, os deputados bolsonaristas divulgaram vídeos em suas redes sociais que diziam infundadamente que o governo Lula instituiu banheiros unissex em escolas brasileiras. As postagens viralizaram e repercutida por outros parlamentares, como o senador Sérgio Moro, que depois apagou seu tweet. As postagens se baseiam em uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas, LGBTQIA+, que estabelece parâmetros para a inclusão dos itens orientação sexual e identidade de gênero em boletins de ocorrência. No ofício, Almeida não só argumenta que o Conselho é autônomo e não responde ao governo federal, como desmente que haja qualquer instituição de banheiros unissex. Ao contrário do que alegam os parlamentares, não há banheiros unissex. Há, sim, banheiros individuais, afirma o documento. O almirante Almir Garner submergiu e se isolou depois que veio a público parte do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro teria sido testemunha de um planejamento de golpe de Estado do ex-presidente, que teve o apoio somente da Marinha, dentre as Forças Armadas, informou jornalista Ricardo Noblat em sua coluna no Metrópolis. Ex-colegas de Garner, consultados pelo blog, disseram que ele não responde às mensagens e não atende ligações. Ele também deixou o Twitter, onde geralmente curtia tweets de conotação golpista. Oficialmente, o militar diz que só vai se manifestar nos autos, acrescenta. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPM dos atos golpistas, anunciou na última quinta-feira, 21, que solicitará a quebra do sigilo telemático do almirante Almir Garner, ex-comandante da Marinha, que foi mencionado em uma delação feita por Mauro Cid, segundo reportagem do UOL. Em delação premiada à Polícia Federal, Cid teria contado que o militar foi consultado por Jair Bolsonaro sobre sua disposição em participar de um golpe, e que ele deu uma resposta afirmativa. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, surpreendeu ao tecer elogios à gestão dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, em um vídeo publicado no YouTube. Guedes destacou medidas positivas adotadas durante os governos petistas, como a inclusão dos mais vulneráveis nos orçamentos públicos e a criação do programa Bolsa Família, apesar de seu histórico de defesa de políticas liberais e privatizações, segundo reportagem do Valor. Em um momento controverso, Guedes sugeriu que o governo brasileiro poderia lucrar com a venda de terrenos à beira-mar, mencionando um cenário hipotético envolvendo uma proposta de compra de uma praia por um grupo estrangeiro. Posteriormente, ele esclareceu que estava se referindo à transferência de terrenos da Marinha para o setor privado. O ex-ministro também elogiou o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, afirmando que o programa beneficiou mais de 60 milhões de pessoas e teve um impacto positivo na economia. O príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, cancelou neste sábado, 9, uma reunião bilateral que teria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à margem do G20, na Índia. Segundo a presidência da República, o governo saudita desmarcou a conversa e alegou que houve uma situação de urgência na delegação. O Palácio do Planalto não especificou qual situação de urgência motivou o cancelamento. É a segunda vez que se desmarca horas antes de ocorrer um encontro formalmente agendado entre Lula e o príncipe MBS, como é conhecido. Agora, do lado saudita. Em junho, foi o presidente Lula quem optou por suspender a conversa. Lula iria a um banquete oferecido pelo saudita em sua homenagem, em Paris, na França, mas alegou cansaço. O petista afirmou que remarcaria a conversa para quando fosse possível, e disse que havia interesse do Brasil em receber investimentos externos do país árabe, principal parceiro comercial no Oriente Médio. Comandado pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que foi alçado ao posto no lugar de Júlio César de Arruda, por Lula, após os atos golpistas de 8 de janeiro, o exército pretende deixar à deriva todos os militares da força citados por Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, durante depoimento à CPM dos atos golpistas.
Reportagem de Bela Megali, no jornal O Globo, revela que a ordem na cúpula do Exército é tratar as condutas como individualizadas e deixar que os citados façam a própria defesa. O consenso na cúpula da Força é afastar institucionalmente o Exército, dando sequência à ordem de despolitização dada por Thomas Paiva, e focar nas atividades institucionais. Além do ex-ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que teria recebido o hacker para conversas técnicas quando esteve à frente da pasta no governo Bolsonaro, Delgatti ainda implicou o general Marco Antônio Freire Gomes, que comandou o Exército entre março e dezembro de 2022. O assessor de imprensa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Coronel André Costa, divulgou um áudio do advogado de Mauro Cid, que supostamente inocenta o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mensagem de César Bittencourt para a jornalista Camila Bonfim, da Globo, o advogado afirma que Cid não culpou o ex-presidente nos depoimentos dados à Polícia Federal. Ontem, 31, enquanto Bolsonaro e Michele ficaram em silêncio, Cid e o seu pai, General Mauro Lorena Cid, prestaram depoimentos sobre as suspeitas envolvendo venda e recompras de joiais dadas ao governo passado. O Cid assumiu tudo, não colocou Bolsonaro em nada, não tem nenhuma acusação de corrupção, envolvimento de Bolsonaro, envolvimento ou suspeita de Bolsonaro. A defesa não está colocando o Cid contra Bolsonaro, afirmou. Desde que assumiu a defesa de Cid, o advogado já mudou algumas vezes de versão, e ainda há dúvida se o ex-ajudante de ordens poderia fazer uma delação premiada contra Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desfilou em um tanque do Exército durante as comemorações do 7 de setembro, no Anhembi, na zona norte da capital paulista. Ao desfilar em tanque para saudar tropas, Tarcísio repetiu a postura de outros governadores bolsonaristas. O ex-governador do Rio Wilson Witzel e o de Minas Gerais, Romeu Zema, já desfilaram em tanques em 2019 e em 2022 respectivamente, diferentemente dos ex-governadores de São Paulo João Dória e Rodrigo Garcia. No ano passado, Garcia, que concorria à reeleição, trocou o desfile por visita ao Museu do Ipiranga. Tarcísio divide palanque hoje com o prefeito da capital, Ricardo Nunes. O desfile ocorre no Sambódromo do Anhembi. Policial militar e GCM foram saudadas pelo público ao passarem pelo palanque com as autoridades, por volta de 11 horas. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Anaf, ficou entre Tarcísio e Nunes durante o evento. O deputado federal Celso Russomano também esteve presente na celebração. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma reclamação disciplinar contra o senador e ex-juiz federal Sérgio Moro e outras autoridades vinculadas à força-tarefa da Operação Lava Jato. O processo foi aberto por ordem do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Além de Moro, serão investigados a juíza federal Gabriela Hard e os desembargadores federais Loraci Flores de Lima, João Pedro Gebran Neto e Marcelo Malucelli. De acordo com o que divulgou o CNJ, o motivo da reclamação são as conclusões do relatório de correição feito na 13ª Vara Federal de Curitiba e nos gabinetes dos magistrados da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4. A reportagem entrou em contato com a assessoria do senador Sérgio Moro, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. No período entre 2015 e 2018, o juiz titular era Moro, e a juíza substituta era Hard. Já o procurador-chefe da Lava Jato em Curitiba era Deltan Dallagnol. Seu desejo é uma ordem, poderia dizer o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao determinar, nesta sexta-feira, 22, a prisão de Marcos Soares Moreira, que passou 120 dias preso no Complexo da Papuda por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Conhecido na horda extremista como Patriota Capixaba, Moreira, que recentemente foi colocado em liberdade sob a condição de cumprir medidas cautelares, resolveu desafiar o STF e gravou um vídeo com ataques aos ministros da corte e pedindo para ser preso novamente. Mesmo ciente dessa proibição de uso das redes sociais e demonstrando total desprezo pela justiça, o denunciado publicou 2 vídeos em redes sociais, nos quais ataca esta corte e profere diversas ofensas à honra dos ministros que a integram.
em uma das publicações, convoca manifestantes para, no dia 12 de outubro de 2023, irem às ruas contra essa pauta absurda que esta justiça está colocando para ser votada, para liberar o aborto, escreveu Moraes em sua decisão. O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou as provas obtidas pela Lava Jato, graças ao acordo de leniência da Odebrecht. Em recurso apresentado nesta quarta-feira, o MP São Paulo pediu a reforma da decisão de Toffoli. No dia 6 de setembro, o ministro atendeu a um pedido da defesa do presidente Lula e declarou que a prisão do petista foi um dos maiores erros jurídicos da história do país. Segundo o MPSP, Toffoli não poderia ter anulado as provas para além do processo que envolvia Lula. A decisão do ministro do STF declara a imprestabilidade ampla e genérica do material colhido pela Lava Jato, destaca o órgão paulista, que questiona esse trecho. No recurso, o MPSP afirma que várias investigações em andamento podem ser afetadas pela decisão de Toffoli. Conforme o documento, as provas se sustentam nos sistemas DROSES e MyWebDay, usados pela Odebrecht para controlar os pagamentos ilegais da empreiteira. O recurso, a princípio, será analisado apenas por Toffoli, já que a decisão dele foi monocrática. O ministro pode, no entanto, levar o pedido do MPSP para julgamento pelos demais ministros do STF. O Partido Liberal começa a considerar a possibilidade de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, estar ausente das eleições municipais de 2024, devido ao avanço das investigações da Polícia Federal. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, que antes via Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral, agora avalia estratégias alternativas para expandir o alcance da legenda. Nos corredores do PL, cresce a percepção de que Bolsonaro pode ser preso até o próximo ano, o que tornaria sua participação nas eleições municipais incerta, segundo informa a jornalista Bela Megari, do Globo. No entanto, diante das incertezas, surgiu uma dúvida crucial entre os membros do partido: Bolsonaro seria um cabo eleitoral mais forte estando preso, ou em liberdade? Valdemar Costa Neto mantém a crença de que, mesmo diante de novas evidências de crimes, como o caso das joias, e a compra e venda de presentes destinados à União, Bolsonaro ainda possui um grupo fiel de eleitores que pode ser decisivo em 2024. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro liberou 84% de todo o recurso de auxílios financeiros durante o período eleitoral de 2022, quando concorria à reeleição no Palácio do Planalto. A auditoria da Controladoria Geral da União aponta que, entre agosto e outubro, até o final do segundo turno, a gestão Bolsonaro pagou 9,77 bilhões de um total de 11,65 bilhões de reais, previstos no ano em empréstimos consignados do Auxílio Brasil, do Auxílio Caminhoneiro e do Auxílio Taxista, impactando 3,7 milhões de pessoas. O que me parece claro, lendo os relatórios, houve sim o uso desses instrumentos de maneira inadequada durante o período eleitoral, afirmou o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Os empréstimos consignados são empréstimos de maior facilidade de contratação, em que o valor das parcelas é descontado diretamente na folha do benefício. Carvalho diz que a CGU fará uma análise para apurar responsabilidades a possíveis desvios que possam ter sido cometidos, e os dados serão enviados ao TSE para serem incorporados às análises que apuram um possível uso político dos benefícios para favorecer o pleito de Bolsonaro em 2022. O ministro da Justiça, Flávio Dino, demitiu o delegado da PF Wallace Fernando Nobre Santos Soares, que cobrava propina para proteger empresários no Rio de Janeiro. O delegado foi demitido por ele usar abusivamente da condição de funcionário policial, diz portaria assinada pelo ministro. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério Público Federal, os delegados teriam mesadas de R$5 mil para beneficiar empresários envolvidos no esquema. Além disso, Soares teria recebido R$480 mil para atuar no arquivamento de um inquérito. Segundo a Procuradoria, o esquema denunciado teve início nas investigações das operações Titanium, fraudes envolvendo a gerência de saúde dos Correios, e Viu Postales, fraudes envolvendo o Postales.
O primeiro crime narrado na denúncia trata de propina de R$ 480 mil paga pelos sócios das empresas Especifarma, Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares, e Merian Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada ao delegado Soares para que ele atuasse no sentido de finalizar as investigações em um inquérito em curso na delegacia da PF de Volta Redonda. Um trecho da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revela que o ex-mandatário se reuniu com comandantes militares para apresentar um plano de golpe de Estado. Nesta reunião, segundo o relato do próprio Cid, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, teria manifestado apoio à iniciativa. Nesta sexta-feira, 22, o Valor Econômico revela que o então comandante do Exército, General Freire Gomes, ameaçou prender Bolsonaro, caso fosse levado adiante o projeto golpista. A reunião ocorreu em 24 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada. Garnier foi o único a afirmar seu apoio imediato a Bolsonaro, enquanto o comandante do Exército enfrentou: "Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo." O brigadeiro Carlos Batista, comandante da Aeronáutica, ficou calado diante da proposta de Bolsonaro. De acordo com a reportagem, Freire Gomes sabia que o golpe não poderia dar certo. Freire Gomes sabia que os comandantes do Sul, do Sudeste, do Leste e do Nordeste não apoiariam. Além disso, os americanos civis e militares já haviam dado fartas demonstrações de que não apoiariam. Após o STF derrubar a tese do marco temporal, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que irá travar pautas no Congresso até conseguir reverter o entendimento da delimitação de territórios indígenas. Pautas como a reforma tributária serão travadas se Congresso não conseguir aprovar PECs propostas de emenda à Constituição que possam garantir o direito à propriedade, afirmou o presidente da Frente, o deputado Pedro Lupion, em entrevista concedida após a decisão da Corte. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco sabem o que é ter a Frente Parlamentar da Agropecuária como inimiga, disse o deputado ao citar os presidentes da Câmara e do Senado. Segundo ele, porém, ambos estariam cumprindo com acordos feitos com a bancada, em relação ao projeto de lei sobre o marco temporal que tramita agora no Senado. Se for necessário convocar uma constituinte em relação à divisão dos poderes, por que não? Declarou o parlamentar, definindo a medida como um caso extremíssimo. A frente acusou o Supremo de invadir as competências do Legislativo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje 20 contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Até o momento, 6 ministros se posicionaram contra a tese, mas ainda há divergências nos pontos sobre indenizações a proprietários de terra que ocuparam as áreas de boa-fé. Apenas Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestaram favoráveis ao marco temporal até o momento. O tema era criticado pelo ex-mandatário. O marco temporal é uma tese jurídica que estabelece que povos indígenas só podem reivindicar as terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em outubro de 1988. Os povos originários criticam a norma, afirmando que ela valida invasões e usurpações de seus territórios. Do outro lado, ruralistas defendem o marco como um mecanismo de segurança jurídica. Na sessão de hoje, o ministro Luiz Fux seguiu a ala contrária ao marco temporal, já composta pelo relator, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, que votou ontem 20. Para eles, a proteção dos direitos indígenas sobre as terras independe de um marco temporal. As promessas do Senhor irão se cumprir, o avivamento do Senhor irá se cumprir no nosso Brasil e nós seremos celeiros de bênção para outras. Mais raiva, você é a vítima, vai. Pega ladrão! A direção nacional do PSDB informou que vai vetar a filiação do senador Marcos Duval, anunciada mais cedo pelo político. Ele informou hoje a saída do Podemos. A legenda disse ter sido surpreendida com a notícia. Mais cedo, Marcos Duval divulgou uma foto na qual segura um documento junto ao líder do PSDB no Senado, Isalci Lucas. A direção nacional do PSDB foi surpreendida com notícia referente a pedido de filiação do senador Marcos Duval, e comunica que, caso venha a ocorrer, encaminhará o seu indeferimento.
Em comunicado à imprensa, o senador disse que a mudança de legenda ocorreu em comum acordo com o Podemos e a anuência da presidente nacional da legenda, deputada Renata Abreu. Segundo a nota, Marcos Duval teria aceitado um convite para compor a bancada do PSDB, que negou conhecimento sobre o acordo. O convite foi recebido pelo senador Marcos Duval como uma consequência do seu trabalho no Senado na oposição ao atual governo federal, da sua colaboração nas investigações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e do apoio expressivo de 41 senadores contra as decisões monocráticas e inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes, a qual o senador vem travando, diz a nota encaminhada pelo senador. O tenente-coronel Mauro Cid tentou acessar o próprio e-mail funcional mesmo após o governo Luiz Inácio Lula da Silva bloquear a conta do militar. Uma planilha entregue pela Casa Civil, comandada por Rui Costa, a CPM de 8 de janeiro mostrou 99 tentativas de acesso após 15 de março, quando o login de Cid foi bloqueado. O último registro foi do dia 17 de março, às 11h16. O e-mail funcional de Cid foi acessado mais de 500 vezes em 2023. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira, 10 pelo jornal Folha de São Paulo, o documento da Casa Civil mostrou que o usuário Mauro CBC, iniciais de Mauro César Barbosa Cid, teve 99 tentativas em 3 dias pelo mesmo motivo: conta desativada, expirada ou bloqueada. Parlamentares da CPM questionaram a presidência sobre quando ocorreram acessos ao e-mail no período e o nome dos eventuais responsáveis pelo login. A Casa Civil respondeu que, durante esse período, foram identificados registros de validação das credenciais do agente público mencionado na requisição, CID, realizadas por meio dos servidores de rede que disponibilizam o acesso via internet ao serviço de correio eletrônico. A situação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que está preso desde maio, se complicou ainda mais. O advogado Bernardo Fenelon deixou a defesa do militar. Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, no Globo, a versão oficial é que o motivo da saída de Fenelon do caso Mauro Cid é por foro íntimo e sua decisão teria sido comunicada ao militar na terça-feira passada, ou seja, antes das novas revelações que complicaram ainda mais a vida de Cid. Dessa maneira, Mauro Cid agora está em busca de um novo advogado para fazer sua defesa. Essa é a segunda vez que o militar fica sem representante jurídico. Antes de Fenelon, Rodrigo Roca deixou o caso uma semana depois da prisão do militar, que ocorreu em maio. Mauro Cid foi preso durante a Operação Venire, deflagrada pela Polícia Federal no começo de maio. O nome do tenente-coronel ganhou notoriedade quando passou a ser investigado pela PF por suspeita de operar uma espécie de caixa paralelo para Bolsonaro, que nega as acusações. O ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto, utilizou as redes sociais para criticar o ministro da Justiça, Flávio Dino, por ter autorizado uma operação contra o pai de Mauro Cid, o general Mauro Lourena Cid. O ministro da Justiça Flávio Dino comete grave erro estratégico ao determinar a invasão da residência de um general 4 estrelas por agentes da Polícia Federal. A violência desnecessária atinge oficiais da ativa e da reserva. O comandante do Exército foi ouvido e concordou? Questionou Almir Pazianotto. Dino, ao tomar conhecimento da publicação, respondeu ao questionamento de Pazianotto e ainda deu uma aula ao ex-ministro. Eminente ministro, em respeito à sua história, esclareço que não houve invasão. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, nos termos da Constituição e do Código de Processo Penal, iniciou Dino. Em seguida, desmontou as insinuações de Pazianotto. Certamente o senhor concorda que todos os indícios de crimes devem ser investigados, independentemente de trajes civis ou militares. Aproveitando o ensejo, presto homenagem à Polícia Federal, que tem cumprido as leis e as ordens judiciais com dedicação e seriedade, concluiu Flávio Dino. 15 dias após a derrota para Lula nas eleições presidenciais, enquanto mantinha silêncio sepulcral, Jair Bolsonaro recebeu em agenda secreta no Palácio do Alvorada os generais Walter Braga Neto,
candidato a vice em sua chapa, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa. Em seguida, 2 dias depois do encontro ocorrido em 14 de novembro, o tenente-coronel Mauro Cid recebeu por e-mail um artigo científico do tenente-coronel Marcelino Haddad sobre o poder moderador das Forças Armadas, tese encampada por Bolsonaro e seus aliados para uma intervenção militar que desencadearia em um golpe de Estado. O estudo afirma que, em situações de não normalidade, caracterizada pela intervenção da União nos estados, ou no Distrito Federal, ou pela decretação do estado de defesa, ou do estado de sítio, seria possível enquadramento no texto constitucional, e o emprego das Forças Armadas seria regulado a partir de um decreto presidencial. Em entrevista ao jornal O Globo, o autor afirma que foi Cid quem lhe pediu o estudo que, segundo ele, não trata de um golpe de Estado, mas de questões doutrinárias para a defesa do Estado democrático, de direito com base em artigos da Constituição. Segundo o jornalista Josias de Souza, do UOL, os investigadores consideram que a transmissão ao vivo feita por Bolsonaro, no dia 30 de dezembro do ano passado, poucas horas antes de embarcar para os Estados Unidos, é uma prova indiciária para aprofundar as investigações. Nessa live, Bolsonaro mencionou a posse de Lula, que aconteceria 2 dias depois, e declarou: "Eu busquei dentro das 4 linhas, dentro das leis, saída para isso aí." 2 semanas após a transmissão ao vivo de Bolsonaro, em 12 de janeiro, a Polícia Federal apreendeu na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres uma minuta de decreto presidencial que visava instaurar o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, destaca o jornalista. Além disso, no celular de Mauro Cid, os investigadores também encontraram uma minuta para um golpe de Estado no país, com a decretação de garantia da lei e da ordem, e que previa estado de sítio, dentro das 4 linhas da Constituição. Com base nisso, os investigadores consideram que a última live de Bolsonaro, transmitida poucas horas antes de sua viagem para a Flórida, constitui um indício de que, derrotado por Lula, o capitão conduziu as tratativas golpistas que Mauro Cid diz ter testemunhado, de acordo com a reportagem. Investigada no escândalo das joias, e com a notícia de acordo para delação premiada, entre a Polícia Federal e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, Michele Bolsonaro, mudou o tom para falar sobre o caso. Antes, irônica dizendo que iria lançar a loja Mi Joias, agora chora em evento e fala em perseguição e injustiça. Durante um culto realizado em Brasília, no feriado de 7 de setembro, a ex-primeira-dama discursou e chorou ao som de um piano ao fundo, e enrolada em uma bandeira do Brasil. "Primeira vez que eu olhei a bandeira do Brasil cair no chão, porque é tão vivo, é tão forte. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles que tivessem Cristo como o Senhor Salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e injustiçados, mas eu sei em quem eu tenho crido", disse ela com a voz embargada. Segundo informações divulgadas por Bela Megali, no jornal O Globo nesta terça-feira 4, a PF já teria certeza da participação de Torres, e agora está aprofundando a investigação para chegar se o ex-ministro, que está preso em Brasília, teria recebido ordem de Bolsonaro para a ação. Torres teria feito um levantamento entre o primeiro e o segundo turno para identificar as regiões onde Lula foi mais votado, e, a partir disso, organizado a operação para tentar impedir que os eleitores voltassem às urnas no segundo turno. Para enfatizar a importância da ação, Torres teria ido a Salvador no dia 26 de outubro, juntamente com o diretor-geral da PF, Márcio Nunes, e seu secretário executivo, o brigadeiro Antônio Lorenzo. Lá, eles se reuniram com o superintendente da Polícia Federal na Bahia, Leandro Almada, e seus 2 assessores diretos, os delegados Flávio Márcio Albergaria Silva e Marcelo Werner Derchum Filho, sob o pretexto de que estaria recebendo denúncia de compras de votos por parte do PT no estado, fato que explicaria, de acordo com ele, a grande diferença entre a votação de Lula e a de Bolsonaro. No primeiro turno, Torres tentava convencer os agentes a armar as operações de bloqueio.
O ministro queria que a Polícia Federal colocasse pelo menos 90% do efetivo nas ruas e estradas no domingo, o que seria atípico para o período. A operação não teve o efeito desejado. Os eleitores votaram, apesar dos bloqueios. Durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas de 8 de janeiro, nesta quinta-feira 17, o hacker Walter Delgatti Neto, responsável pela Vaza Jato, humilhou o ex-juiz parcial da Lava Jato, e hoje senador Sérgio Moro, chamando-o de criminoso contumaz. Delgatti foi provocado por Moro, que leu a ficha criminal do hacker e o classificou como estelionatário. Na sequência, o depoente rebateu: fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula e integrantes do PT. Ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência, vi a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes. O senhor não foi preso porque recorreu à prerrogativa de foro por função, disse ainda Delgatti. Antes na CPI, o hacker afirmou que Jair Bolsonaro disse a ele que agentes de outros países haviam grampeado do ministro do STF Alexandre de Moraes, e obtido conversas comprometedoras do magistrado. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro interferiu diretamente na veiculação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em jornais europeus. Resposta obtida por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), pelo SBT News, mostrou que 6 embaixadores de países europeus enviaram a veículos de imprensa ofícios informando sobre o caso. A ação do Itamaraty, segundo informação obtida pelo SBT, mirava veículos de comunicação europeus, que associavam a imagem de Bolsonaro ao crime ocorrido em 14 de março de 2018. Até hoje, o caso segue sem respostas. No total, foram enviados 6 telegramas, entre 2019 e 2020, de embaixadas brasileiras em países como Alemanha, França, Itália, Suíça, Cuba e Jamaica. Bolsonaro havia decretado sigilo de 100 anos sobre as informações, mas a Controladoria Geral da União retirou a determinação. Nos conteúdos, havia considerações sobre as matérias jornalísticas do caso Marielle, e repúdio a algumas delas. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPM dos atos golpistas, anunciou nesta quinta-feira 21 que solicitará a quebra do sigilo telemático do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que foi mencionado em uma delação feita por Mauro Cid, segundo reportagem do UOL. Em delação premiada à Polícia Federal, Cid teria contado que o militar foi consultado por Jair Bolsonaro sobre sua disposição em participar de um golpe, e que ele deu uma resposta afirmativa. Diante dos acontecimentos de hoje, a presença do almirante Garnier na CPI se torna fundamental, afirmou Elisiane Gama. Cid também alegou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, apresentou uma minuta de plano golpista. Não foi confirmado se essa minuta é a mesma que foi encontrada na posse do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. O tenente-coronel relatou que o assessor levou um advogado constitucionalista e um padre para uma reunião relacionada a esses planos. Para salvar o relatório final da CPI do MST de derrota, o relator Ricardo Salles retirou do texto o pedido de indiciamento do colega de comissão Valmir Assunção do PT da Bahia. O documento será votado na próxima terça-feira, 26. A oposição acredita que a manobra não será suficiente para conseguir a aprovação. Salles solicitou o indiciamento de 10 pessoas, incluindo o general Gonçalves Dias, o G. Dias, ex-chefe do GS, Gabinete de Segurança Institucional, e José Rainha, liderança sem terra. O relatório chama os movimentos que lutam pela reforma agrária de facções criminosas. O deputado Valmir Assunção é apontado por Salles como liderança do MST na Bahia. Para o relator, os assentados eram usados como massa de manobra para fins eleitorais do petista. Como mostrou o UOL na segunda-feira, a primeira versão do relatório incluía Assunção na lista de pedidos de indiciamento, mas seu nome foi retirado da versão final porque lideranças políticas fizeram chegar à cúpula da CPI que o texto seria rejeitado se o petista fosse mantido no relatório. Em delação à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid
revelou detalhes de uma reunião de Jair Bolsonaro com a cúpula das Forças Armadas, onde o ex-presidente buscou apoio dos militares para um golpe de Estado, chegando a apresentar uma minuta que previa a prisão de adversários políticos. Cid afirmou ainda que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garner Santos, teria colocado as tropas à disposição de Bolsonaro para o golpe. No entanto, o comando do Exército e o alto comando das Forças Armadas não teriam aderido às ideias golpistas. Também teriam participado da reunião os ministros militares do governo, que à época tinha, entre outros, o ex-comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na defesa, além de Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, Secretaria-Geral da Presidência. Na delação, Cid conta ainda que a minuta golpista chegou às mãos de Bolsonaro, por meio do olavista Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, que teria levado um advogado e um padre na reunião para explicar detalhes do documento. O tenente-coronel disse não se lembrar dos nomes dos dois. O presidente Lula se reuniu, neste domingo 10, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que presenteou Jair Bolsonaro com as joias de luxo, que viraram motivo de investigação. O encontro do petista com o saudita ocorreu em Nova Delhi, Índia, logo após o encerramento da cúpula do G20. De acordo com a equipe de comunicação do Palácio do Planalto, o presidente brasileiro deu as boas-vindas à Arábia Saudita, como novo país membro dos BRICS. O Estado árabe se juntará ao bloco, assim como Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. O príncipe saudita, por sua vez, indicou ao presidente Lula que deseja ampliar os investimentos no Brasil, principalmente na área de petróleo e gás, assim como em fontes verdes. Ainda na reunião bilateral, ficou acertado que uma delegação saudita visitará o Brasil em breve, para conhecer os projetos anunciados por Lula no novo PAC, que estão abertos a investimentos estrangeiros. Os ministérios das relações exteriores dos dois países devem articular essa agenda.